Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Vera Lúcia Vieira, diretora da Customer Set Consultoria e Treinamento. Aqui comigo na bancada, Fábio Câmara, professor de administração da ESPM. Meu nome é Matthew Schurtz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no mundo. Vera, muito bem-vindo, viu? Muito obrigada. Me conta o que faz a Customer Set Consultoria e Treinamento. Sim, conto sim. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade linda de estar aqui com vocês, né, nesse projeto incrível, com repercussões internacionais, e parabenizar a SPM, que está sempre aí, e todo esse ecossistema que está em volta, né? A Customer Set é uma empresa de consultoria e treinamento que existe já há 27 anos, desde 97. Ela foi criada por mim e hoje nós somos um grupo de consultores associados, né, dentro do modelo de consultoria. E nós fazemos desde consultoria, business coaching, treinamentos desde linha de frente até lideranças, enfim, temos uma série de projetos aí. E qual é o foco principal da consultoria? Comunicação. Sim. É uma empresa de consultoria em comunicação e marketing, voltado mais para o digital, na área de marketing, né? E nós ajudamos a empresa a desenvolver processos, pessoas, para que elas possam se transformar, né? Então, nosso foco é sempre buscar transformação de organizações e de pessoas. Sobretudo na área de marketing digital, né? Comunicação e marketing de uma maneira global, tá? Que passa até por uma criação de um business case até uma implantação de uma transformação digital, por exemplo, na empresa. Tá? Sei. E conta desses livros que você trouxe para a gente. Esse aqui, já que nós estamos falando de transformação digital, para onde que eu coloco para cá, né? Esse livro nós escrevemos no meio da pandemia, que chama-se Transformação Digital na Prática. Quem são essas pessoas? São consultores, né? Da empresa, que trabalham, todos da empresa. Que trabalham. Na realidade, nós trabalhamos com o conceito de consultores associados, né? Tá. Então, assim, hoje as empresas de consultoria, elas trabalham com uma estrutura muito enxuta, né? Então, todos esses prestam consultoria para nós e, ao mesmo tempo, somos parceiros, né? Então, a gente tem profissionais aí do mais alto calibre e na época da pandemia a gente se juntou, né? E eu fui a coordenadora desse projeto. E resolvemos colocar a mão na massa e mostrar para o pessoal que a transformação digital pode ser uma coisa prática, né? E aí cada um escreveu um pouco. Então, por exemplo, a gente tem uma Andréa Barranha, que ela é consultora focada em metodologias ágeis, Scrum, e ela é voltada para a área de TI, ela é diretora de TI. O que é Scrum? Desculpe que eu não sei. É uma metodologia ágil que faz com que um projeto ande mais rápido, né? Provavelmente o professor deve conhecer também, né, professor Fábio? Então, assim, temos o Carlos Giordano, que é focado em estatística, temos o Flávio Pinheiro, voltado para e-commerce, Humberto Massareto, que é um mestre da criatividade, da inovação, Kenji Sakamoto, que foi também o idealizador, e eu e ele juntos fizemos a coordenação, a Roberta Santo, que é uma assessora de imprensa classe A também, super bacana, o Brandão, que faz consultoria na área de navios, que eles chamam de breakbulk shipping, e eu mesma, e mais a Terê de Paula, que é uma outra consultora também que trabalha com Brandão, voltado para consultoria em atendimento na área de navios, essas coisas. Então, é um grupo bastante sênior, né, que eu tive o privilégio de coordenar. E essa questão da transformação, ela está muito forte hoje, né? Então, só se fala nisso, só se faz isso. Algumas empresas estão criando áreas de transformação digital. E nós estamos lá para preparar as empresas. Nós estávamos falando sobre processo antes de começar a entrevista, né, Fábio? Então, assim, fazer transformação digital é muito mais do que implantar softwares. É você implantar cultura, é você implantar processos, é você fazer com que a organização se prepare verdadeiramente para se transformar. Isso não é fácil, por isso que cada vez mais... O que a empresa precisa fazer para se transformar? Primeiro, ela precisa querer, né? Sim. E precisa trabalhar a cultura interna, porque assim, vamos dizer, tem um cliente nosso, por exemplo, que é crédito consignado.
Tá. Eles tinham, vou dar um exemplo bem prático, eles têm várias lojas espalhadas, né? E eles queriam fazer uma digitalização, por exemplo, dos processos, desde a hora que o cliente vai até a loja para fazer uma contratação de um crédito, até a aprovação do crédito e tudo mais. Então, hoje não, na época, eles estavam demorando, por exemplo, uma semana entre começar um processo e conseguir liberar o valor para a pessoa. Através da transformação digital, eles conseguiram, implantando ferramentas, preparando as pessoas. Havia muita resistência, as pessoas sempre faziam as coisas no papel. Como é que você ensina? Assim, estou acostumada a fazer no papel, agora eu tenho que entrar com os dados num sistema, tal. É uma outra coisa. Mas aí eles conseguiram reduzir isso de 5 dias para 24 horas. Então, assim, quem ganha? Todo mundo, né? Ganha o profissional, ganha a empresa, ganha o cliente, né? O consumidor final. Mas são processos que eles são difíceis porque ele vai romper com o status quo, né? Então, a empresa tem que preparar as pessoas para isso. Então, por isso é um grande desafio, né? Muda até também a questão da cultura de uso de indicadores, de gestão Sim. por indicadores, né? Sim, porque daí ele vai ter que acompanhar mais de perto tudo isso, né? Ter os KPIs corretos, né? Tudo isso impacta, né? E quais são os KPIs corretos, no caso? O maior que a gente considera é o índice de satisfação de cliente, né? Porque o cliente é quem manda. Não adianta eu ficar bolando na minha cabeça milhares de coisas e chegar lá na hora o cliente reprovar, falar, Deus, isso é horrível, não quero usar isso, não vai ter adiantado para nada. Agora, se eu estou implantando processos, implantando melhorias e o meu índice está subindo, é o maior de todos. Aí, derivado desse, você tem outros que você pode, né? Tempo de resposta, e aí cada empresa tem o seu mix de KPIs ali, né? E tira outro livro também. Outro livro. Esse livro, que é As Empresas nas Mídias Sociais, eu escrevi durante o meu mestrado na Casper Libero, no ano de 2013, eu lancei em 2014, e ele foi uma pesquisa que eu fiz sobre a presença das empresas nas mídias sociais. Por quê? Nessa época, vamos dizer, de 2010 a 2013, as empresas estavam começando a aparecer muito nas mídias sociais. E era uma dúvida grande. O que essas empresas estão fazendo aqui nas mídias sociais? Lugar de empresa não é na mídia social. E aí eu comecei a pesquisar para ver o que estava acontecendo. E aí eu fiz um estudo de caso, na época, com 10 empresas que tinham milhões de seguidores no Facebook, né, que era a maior mídia. Hoje a maior é o Instagram, mas na época era... E é do mesmo grupo, né? Instagram e Facebook. Sim. Mas na época era realmente o Facebook, e nós descobrimos que tinha realmente uma presença em 2013, 2014, porém não havia muita interação, né? Naquela época, os consumidores apenas mandavam mensagens, as empresas não voltavam, não interagia quase. Só 1% interagia. Imagina, 1%. Hoje é regra. Se alguém escreveu para você tem que responder. Tem que responder. Mas hoje mudou tudo. É uma regra beabá, né? Isso. Por isso que eu voltei para a academia agora em 2020, durante a pandemia. Eu resolvi fazer um doutorado para atualizar isso e ver como é que está hoje. Só que hoje nós já temos a figura dos influenciadores digitais, que na época não... Era muito início, né? Era muito incipiente. Então, assim, para ver o que está acontecendo hoje nessa movimentação, né? O que esses influenciadores digitais estão fazendo. E essa interação hoje, ela tem ocorrido também muito em formato de vídeo, né? Muitas produções em vídeo. Então, eu estou estudando essas produções em vídeo e vendo como é que elas estão impactando na interação, no engajamento. A palavra do momento hoje é engajamento, né? Então, é um momento muito diferente que está transformando a comunicação. Inclusive, agora em setembro, eu vou fazer um estágio na Sorbonne para fazer um estudo comparativo da realidade França-Brasil, né? Para poder... Porque eles têm lá um laboratório muito especializado em mídias, né? Que é o Imersen. Então, esse laboratório, ele tem todo um aparato para a gente analisar vídeos e tal, e aí eu vou ver o que está acontecendo, quais são as diferenças, né, das produções locais para as produções internacionais, né? Então, é bem interessante. Daí eu vou produzir um livro depois, na volta, o ano que vem, né, para poder lançar, né, para mostrar para o pessoal o que está acontecendo nessa área. É interessante você comentar, né, do como era antes, e assim, a gente vê as grandes marcas
tendo uma exceção, um trabalho muito forte. Sim. Mas ainda há muito espaço, né? Especialmente para empresas familiares, empresas médias, Sim, né? sim. A gente vê pelo próprio... Às vezes eu tenho que fazer, por exemplo, uma reclamação no Reclame Aqui, eu vejo que tem muita coisa lá que não foi tratada, não foi respondida, né? Infelizmente, isso Ainda... acontece. Inclusive, na época que eu escrevi aqui, a gente fez toda uma varredura em Reclame Aqui para ver o que estava acontecendo no ambiente digital, tal, né? Então, hoje eu acho que assim, o Reclame Aqui já é o segundo site mais visitado pelos internautas, logo depois do Procon, né? Então, assim, ele já é uma mídia super consultada, as pessoas vão lá ver se a empresa tem reclamação, se não tem reclamação, né? Então, isso já passou a ser uma coisa natural, né? E isso é bom, isso é super positivo, né? Sim, muito interessante. Eu lembro, nessa época aqui, eu estava na Editora Abril, que estava passando por essa revolução digital sim, a partir sim. da mídia tradicional. Eu lembro Sim. de um encontro dos editores da Abril e alguém, eu nunca esqueço, alguém me perguntou, alguém falou assim, mas eu achei que Facebook era nosso amigo. Essa frase ficou assim, comigo. E a Abril não conseguia me decidir se Facebook era amigo ou não era amigo. Enfim. Porque a coisa não funcionava pelos processos normais. Exato. Então, resolvia através da amizade, né? Felizmente, a gente evoluiu bastante, né? Hoje as empresas já sabem que elas têm que resolver, que o consumidor realmente é quem está ditando as normas. A gente já tem uma lei do consumidor que está em vigor desde 90, né, que é uma lei forte. No Brasil, a gente fala que tem leis que pegaram e leis que não pegaram. Uhum. O Código do Consumidor é uma lei que pegou. Sim. E ela pegou porque ela veio atender as necessidades da sociedade, né? Organizar essas confusões que existiam, né? Então, hoje a gente está num momento, eu acho, muito mais maduro, né? Das relações de consumo, sem dúvida. E quem são os maiores influenciadores? Digitais? Digitais, falam pra gente. Então, assim, hoje a gente tem muitos nichos, né? Uhum. Você tem pequenos influenciadores, né? Você tem o que eles chamam, por exemplo, até 100 mil seguidores são os micro-influenciadores. Até 10 mil são os nanos, os pequenininhos. Você tem não depois sabia disso. tem Nano, uma classificação. Pequeno. Então, nano até 10 mil, depois de até 100 mil são os micro-influenciadores. Depois você tem os macro-influenciadores, mega-influenciadores, até chegar nos gigantes, né, que são os mega-influenciadores. Então, aí depois vai de 10 a 100 mil, de 100 mil a 500 mil, e de 500 mil a 1 milhão, e acima de 1 milhão. Quer dizer, tem toda uma classificação. Sim. Hoje. Isso no Instagram. Em qualquer lugar, qualquer né? lugar. O cara tendo esse número de seguidores, ele está nessas categorias. Então, hoje, as empresas fazem muitos trabalhos nichados, né? Então, por exemplo, se o meu público é um público, por exemplo, classe AA, eu vou buscar, de repente, um influenciador que ele pode ser nano, ele pode ser micro, mas ele fala com o meu público, é com ele que eu vou falar. Agora, se eu tenho um produto tipo uma Coca-Cola... Quem seria essa pessoa, por exemplo? Que tipo de influenciador é esse? Olha, que vou dar um fala exemplo. Por exemplo, com AA? Tem diversos, né? Mas assim, eu conheço, por exemplo, uma na área de moda que chama Leila. Uhum. Leila Ama, ela fala com a classe AB, por exemplo. Não Sim. só A, mas a AB. Sim. Né? E você tem, por exemplo, mega influenciadores como, por exemplo, uma Anitta, né? Sim. Um Ricardo Amorim, e tantos outros aí gigantes, né? Que você consegue contratar, mas realmente é uma escala de valores totalmente diferenciada. Mas também eles falam com tanta gente que eles conseguem ter uma penetração muito maior para influenciar muito mais pessoas, né? Então, é bem interessante. Nesse meu estudo, eu tenho bastante coisa sobre isso. É um trabalho bem intenso. Aí volta a discussão dos indicadores. Hoje está mais fácil trabalhar com gestão por indicadores nessa parte do marketing digital, né? Sim, isso, bem lembrado, professor Fábio. Olha, hoje a gente diria que o marketing digital ele foi um divisor de águas em relação a essa questão de medidores, né? Porque no marketing tradicional, que o senhor é também dessa área de marketing tradicional, nós não tínhamos tantos medidores, né? Agora você tem medidor para tudo, né? Número de compartilhamentos, número de likes, número de engajamento, tem
milhares de seguidores, milhares de acompanhamentos e monitorações que a gente pode fazer, né? Sim. Agora, cada empresa tem que ter muita consciência do que ela quer. Qual é o objetivo dela, né? Se ela vai estar ali numa mídia social, ela precisa saber o que ela quer. Ela quer fazer branding, quer melhorar a consciência da marca, que a gente chama de awareness. Essa empresa quer converter, quer melhorar o seu índice de venda, por exemplo, em relação a cupons, essas coisas. O que ela quer? Se ela é igual construir uma casa. Para eu construir uma casa tem que ter um projeto. Senão começa a martelar, vai dar uma confusão, né? Então eu tenho que ter um projeto, tenho que ter objetivos claros, um planejamento, fazer um plano de ação para ver aonde eu quero chegar e aí fica tudo mais fácil, né? Mas assim, não é algo tão difícil, mas requer planejamento. E dinheiro, né? Também não? Tem que investir também, porque hoje existem duas formas de estar presente na mídia. Você pode ter mídia paga e mídia espontânea. Todo mundo quer mídia espontânea, né? Claro. Mas não funciona, né? Não, funciona, né? Porque, assim, se você tem as estratégias do SEO, que é o Search Engine Marketing, que é você fazer uma otimização dos buscadores do Google, levar para a sua mídia proprietária, que é o seu website, tudo isso é mídia orgânica, que você ganha sem precisar investir. Você tem que investir na tecnologia, em servidores e tal. Mas a mídia, a gente sempre faz o seguinte, por exemplo, você ter o seu site próprio é igual morar em casa própria e casa alugada. O seu site é casa própria, né? E a mídia lá, anunciar no Google é casa alugada, que você vai aparecer a hora que você pagar. Agora, a hora que você tem o seu site, você é dono da sua mídia. Você vai lá e põe o que você quiser, organiza e tal, e vai aparecer de uma maneira melhor. Agora, tem muitas coisas legais para aparecer, que a gente chama de marketing de conteúdo, que vocês devem conhecer, que é bacana também, você levar conteúdos úteis, né? Tanto é que a gente nunca viu tanta produção de conteúdo aí nas mídias como a gente tem visto ultimamente, né? Sim. É algo que cresceu muito, né? Então, um mar de informação. Conta um pouco o que é marketing de conteúdo, como funciona e como que é diferente. O marketing de conteúdo, ele visa criar uma imagem da empresa através da distribuição de conteúdos úteis nas redes, tá? Então, você pode fazer e não tem a ver e-books. necessariamente com a empresa, diretamente. Não, pode ser pessoas, pode ser você, por exemplo, vamos supor que a pessoa seja um profissional liberal, um dentista, um advogado, e ele quer levar informações relevantes para a sua audiência, para os seus seguidores. Então, ele começa, por exemplo, eu conheço uma advogada que ela criou no canal dela caixinhas de perguntas, perguntem-me suas dúvidas, tal. Vou me divorciar. Com quem ficam os filhos? São conteúdos úteis, daí ela orienta, olha, a lei prevê isso, prevê aquilo, tá. Com isso, ela vai criando uma autoridade e vai fazendo com que as pessoas a respeitem e seja conhecida por aquilo. Mas primeiro ela dá conteúdos úteis e grátis. Depois ela vai usufruir dos resultados que ela vai obter com isso. Então, esse é o marketing de conteúdo. E tem várias formas de se fazer. Você pode dar o que a gente chama de iscas digitais, né? O que é uma isca digital? Você dá, por exemplo, um e-book em troca do e-mail da pessoa, do telefone, para depois você poder fazer campanhas ativas, né? Que a gente chama de outbound marketing, né? Então, o inbound marketing é quando o consumidor procura a empresa. Então, eu lanço esses conteúdos e ele volta para mim me procurando. E o outbound é quando eu vou até ele para dar informações, enfim. Então, o outbound, ele está ficando já hoje em segundo plano. Antigamente tinha muito televendas, telemarketing, né? Agora, as empresas, elas conseguem conversar com essas pessoas e fazer com que essas pessoas venham até ela por interesse próprio. Isso é através dos conteúdos. Então, a gente diz que conteúdo é rei. Tem até um livro que o Rafael Rez, que inclusive ele deu um curso na SPM há um tempo atrás, que chama-se O Conteúdo é Rei, do Rafael Rez. E ele fala muito isso, né? Realmente a tendência é a gente valorizar o conteúdo. Mas então, e que tipo de conteúdo? Esse tipo de informações úteis? E-book. É a velha imprensa, quer dizer, as mesmas coisas que a gente pautava. Por exemplo, fazendo uma analogia com a imprensa, seria um release, um press release
Então, por exemplo, eu trabalhei na Rode alguns anos atrás no departamento de comunicação e soltavam muito press release para as empresas, dando informação útil. Ó, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, tal. A empresa vai investir tanto, não vai investir tanto, tal. Então, hoje, esse marketing de conteúdo, ele vai alimentar também os seus seguidores com conteúdos e para que você tenha efeito, precisam ser conteúdos ricos e relevantes. Porque, por exemplo, tem gente que tira foto do que comeu no almoço. Isso não é relevante, né? Agora, se eu sou uma nutricionista e eu vou mostrar a composição de um prato, aí é relevante, aí vai ajudar várias pessoas que precisarem daquela informação, né? Então, quanto mais eu puder ajudar o meu consumidor e o meu seguidor, isso mais vai voltar para a minha imagem, né? Ô Vera, aqui se chama Encontros com o Futuro. E o que você prevê para o futuro? Vai mudar muito? Isso me parece uma área muito acelerada. Assim, Sim. É muito ágil e muda com frequência. Quer dizer, de Facebook para cá já mudou bastante. Muda muito, Tanto é que por isso que eu estou fazendo o doutorado em cima dessa atualização, porque é muito forte, né? As coisas, por exemplo, hoje os influenciadores já são considerados uma nova mídia. Então, até um tempo atrás, quando o marketing ia lançar um produto no mercado, ele considerava as mídias tradicionais, jornal, TV, revista. Hoje, os influenciadores já entram como uma nova mídia. A TV está caindo, né? Então, a gente tem que se reposicionar, né? Agora, pensando como empresa, né? Que eu sou diretora de uma empresa de consultoria e treinamento, né? O que a gente quer para o futuro? A gente quer cada vez mais preparar as pessoas, capacitar as pessoas para lidar com esse novo momento, né? Seja através de coaching, de mentorias, né? Pretendemos fazer muitas coisas online, né? Porque a gente abriu caminhos durante a pandemia e acho que nunca nós desenvolvemos tanto o digital quanto na pandemia, né? Então, a gente pretende cada vez mais desenvolver o acesso a essa preparação de empresários, executivos, líderes, né, trabalhando, dando treinamento, dando preparação. Esse é o que a gente acredita que seja realmente um investimento seguro para o futuro, né? Então, a gente entende que capacitação não é despesa, capacitação é investimento. Então, se é investimento, vai voltar para as pessoas, como é a linha da SPM também, né? De capacitar as pessoas, de preparar as pessoas para esse futuro. Não tem outra forma. E qual é a melhor rede social? Olha, assim, dizem que você pode fazer qualquer pergunta para o consultor que ele sempre vai responder com depende. Né? Exato. Então, depende do objetivo. Então, por exemplo, eu tenho que ver aonde está o meu consumidor, aonde está o meu cliente. Então, por exemplo, se eu tenho um produto voltado para o B2B, eu não vou anunciar no Facebook, por exemplo, que é voltado para o B2C. Você vai anunciar no LinkedIn, por exemplo, que é a maior mídia B2B de altíssima credibilidade e penetração, né? Então, tá ótimo. Agora, por exemplo, eu tenho um produto que é para um grupo social que se reúne e que tem grupos dentro do Facebook, no Instagram. Vou para lá também, é lá. Então, para onde eu vou? Aonde o meu cliente está. E aí eu tenho que estudar. E esse negócio de estar presente em todo lugar e não estar presente bem em lugar nenhum, a gente também não recomenda. Porque tem empresa que às vezes contratam agências não profissionais e a agência fala assim, eu vou criar o kit digital para você. O que é um kit digital? Não, vamos abrir tudo, vamos abrir isso, vamos abrir Twitter. Mas espera aí, a empresa vai dar conta de administrar tudo isso? Sim. Não é? Sim. Então, assim, eu tenho que abrir canais que eu possa administrar, estar nas mídias que eu tenho condição de estar e aí sim ver também aonde o meu público está para que eu consiga dialogar com ele, né? Agora, uma mídia que está com muitos seguidores é o Instagram, sem dúvida nenhuma, né? Ela tá no Brasil, sobretudo, eu acho, é a impressão minha, né? No mundo também. No mundo TikTok também. Cresceu muitíssimo, né? O TikTok, ele inicialmente era visto como era uma rede de jovenzinhos, né? Adolescentes, hoje não mais. Né? Por exemplo, o Learn TikTok, que é uma hashtag, já chegou a 500 bilhão de visualizações. Vocês sabem o que é isso? Não, eu não tenho ideia. A gente não consegue muita nem... gente. São 500 milhões, né? 500 bilhão de visualizações. 500 bilhões, né? Bilhões, que é antes do trilhão, né? Então, assim,
O TikTok cresceu barbaramente e isso está muito ligado à cultura também do vídeo, né? As pessoas hoje querem consumir conteúdos em vídeo. Por quê? Sim. Porque é prático, porque é rápido, eu não preciso ler, eu fico vendo, ouvindo, faço outra coisa simultaneamente, né? Essa coisa do multitela aumentou muito também. Então, eu estou na TV e estou vendo meu celular. Todo mundo faz isso, não é? Então, é isso. As coisas estão muito, muito dinâmicas mesmo. Você tem toda a razão. Então, Vera, olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi Eu fascinante. Eu que agradeço. Eu acho que eu vou ter que entrar no TikTok. Que eu não tô. Eu tenho que fazer dancinha, né? Não preciso. Essa é uma coisa que já está superada. Não está superado? O Donald Trump estava fazendo dancinha não, eu no digo TikTok. assim, superado o conceito de que precisa dançar. Não, hoje você pode orientar, você pode dar dicas, você pode mostrar seu dia a dia. Por exemplo, as pessoas adoram backstage. Se a gente mostrar como é que a gente preparou isso aqui, mostrar, olha, como que funciona, as pessoas adoram. Então, tem coisas que você pode mostrar que interessam para as pessoas, né? Então, assim, é uma rede que fiquem de olho porque o TikTok está bombando. Muito obrigado, Vera. Eu que agradeço. Eu adorei saber dessas coisas e a gente vai te chamar de volta quando você depois da França. Boa, tá bom? Ótimo, vai ser um enorme prazer, agueço bastante aqui a oportunidade e sucesso aí nesse projeto lindo, tá bom? Muito obrigado. Tudo de bom. Sucesso também. Tudo de bom. Sucesso também.